Na última aula, nós encerramos o bloco dos elementos representativos e nessa daqui nós vamos dar uma olhadinha nos metais alcalinos, especificamente no sódio e no potássio. Certo? A ideia inicial do curso era se focar mais nos elementos representativos, mas esse grupo de elementos também, tanto os metais alcalinos quanto os alcalinos terrosos, são importantes em termos tanto biológicos quanto de aplicações, né? Temos muito mais contatos, às vezes, no dia a dia com eles do que dos outros elementos que nós vimos lá, apesar de também ser bastante comuns. Então, o sódio, o primeiro deles, o sódio metálico, o sódio zero, que vamos falar, a produção industrial ela é feita, como nós vimos, parecida com a do alumínio, ou seja, é eletrólise ígnea. Então, você tem uma célula eletroquímica, onde utiliza-se como material precursor o cloreto de sódio, obviamente pela abundância e pelo custo baixo. Introduz-se o cloreto de sódio nessa célula, que ela é feita de aço, com uma parede revestida de elemento refratário por causa da temperatura. O ponto de fusão do NaCl é em torno de 804 graus Celsius, quando ele é puro. Então, para não trabalhar nessa temperatura, porque essa temperatura atacaria, né, aceleraria a oxidação e a degradação da célula eletroquímica, então mistura-se cloreto de cálcio e cloreto de bário. Com isso, abaixa-se o ponto de fusão, né, essa mistura agora vai ter um ponto de fusão em torno de 600 graus. E é a temperatura que opera. Então, precisa aquecer e depois utiliza-se a passagem de corrente elétrica. A corrente é em torno de 25 a 40 mil amperes, enquanto que a tensão fica em torno de 7 a 8 volts. Típica de células eletroquímicas para você fazer redução de metais. Existe uma separação, uma tela de aço que é usada para fazer uma separação de compartimentos. Nessa célula ela é compartimentalizada para evitar, por exemplo, quando eu tiver a redução também do cloreto para cloro, para não haver muito contato, ele não se espalhar muito pela célula eletroquímica, o cloro, que é um subproduto da produção de sódio metálico. Então, para isso, há essa tela para fazer a separação. O ânodo é de carbono e o cátodo é o próprio material da célula, que é de aço, certo? De ferro, no caso. Então, no ânodo você tem a redução do cloreto e no cátodo a redução do sódio. Quando há a fusão e o sódio é reduzido no cátodo, o que acontece é, como ele tem uma densidade menor do que o cloreto de sódio, ele flota, ele flutua. Então ele está nessa parte de cima aqui do líquido da solução e com isso ele pode ser drenado e separado do cloreto de sódio. Como o potencial de redução do sódio é menor do que do cálcio e do bário, enquanto tiver cloreto de sódio ou sódio para ser reduzido na célula, né, não se forma o cálcio. O cálcio só vai se formar depois que acabar todo o sódio que tiver dentro da célula. E esse é o processo industrial, inclusive, que é utilizado para a produção de cálcio. Então, do mesmo processo que se produz sódio metálico, também se produz cálcio metálico. A reação final, né, a total é o NaCl vai dar Na líquido, o sódio zero e cloro gasoso, certo? Essa célula tem que ser isolada do ar atmosférico, em princípio, essa região da solução, da líquida, né? Porque pode formar óxidos, evitar a oxidação. E, principalmente, que é uma questão de segurança, é evitar a presença de umidade, certo? Tudo bem que nessa temperatura, 600 graus, você não vai ter umidade. Mas, mesmo assim, qualquer umidade que tenha o sódio tem que ser seco, porque o cloreto, né, tem que ser bastante seco, por quê? Porque a água reage e reage violentamente. Então vamos dar uma olhada num documentário que mostra como que é feito, né, o sódio metálico. Ele é legendado e tem bastante detalhes, é interessante. Sodium is made for use in the manufacture of indigo, the dye used for blue jeans, pharmaceutical products such as the painkiller ibuprofen, and for making petrol additives, although this market is declining. Sodium manufacturing uses a cell with a graphite anode and a steel cathode. The molten sodium chloride produces chlorine gas at the anode and molten sodium metal at the cathode.
On this side, salt, sodium chloride, arrives here by road. This is the cell hall, which has room for up to 100 electrolysis cells. Cells are rebuilt in this workshop. The sodium which is produced is loaded for transport here, and this is the chlorine liquefaction plant. Solid salt arrives 5 or 6 times a day. The salt is thoroughly dried to a moisture content of less than 0.05% in these gas-heated rotary dryers. Water and hot sodium do not go together. Electrolysis takes place in these cells, called Downs cells. This is the raw material, dry salt running into the electrolysis cell. Each cell has 4 sets of electrodes arranged in 2 rows. The graphite anodes are surrounded by steel cathodes. Between them is a mesh diaphragm. Chlorine collects at the anode. Molten sodium metal collects at the cathode and rises into a storage tank. The diaphragm prevents the sodium and chlorine from reacting. This is how each set of electrodes is arranged. Outside is a steel cathode, then a diaphragm, and the graphite anode in the centre. These are the 4 sets of electrodes before the diaphragms have been fitted. The cells are made from steel, lined on the inside with heat-resistant brick. Each cell is rebuilt every 36 months. These are the steel diaphragms that surround the anodes. The cells drop below the floor level of the cell room. An electric current of around 40,000 amps flows through the cells. Large electrical connectors called busbars carry electricity to the cells. The cells are filled with a mixture of calcium chloride, barium chloride and sodium chloride, kept molten by the flow of electricity. The mixture is used because its melting point is 600 degrees Celsius, compared with 800 degrees Celsius for sodium chloride alone. At 800 degrees Celsius, hot sodium and chlorine would attack the materials of the cell. As electrolysis proceeds, chlorine is sucked from the anode into the chlorine main. Molten sodium floats to the top of the cell and is stored in a 2-hour tank. A little solid calcium is also produced at the cathode. It's cleared from the riser pipe and placed back in the electrolysis cell by a process called tickling. Then the sodium is emptied into a larger 24-hour storage tank. Each day, the 24-hour tanks are disconnected from the cell and taken to be emptied. The gas flame under the tank keeps the sodium molten. Sodium is stored, still molten, in warmed tanks. Some sodium is sold in blocks. The liquid sodium cools and solidifies in the trays. Blocks of the metal are cut to size and packed into airtight drums. The chlorine is liquefied. Bom, como nós vimos, é interessante 2 coisas aqui a observar nesse filme. Primeiro, as condições insalubres e precárias, parece, né? Apesar de ser uma fábrica num país desenvolvido, a questão de segurança ela é meio negligenciada nesse caso, certo? Porque ainda hoje esse processo de o cara subir em cima da célula que está a 600 graus com sódio metálico lá dentro, certo? Aberto, de certo modo, para ficar fazendo, chacoalhar lá parte
do sistema é bem perigoso, né? Não só por conta disso, a célula está a 600, o sódio metálico ele funde em torno de 97 graus Celsius. Então, na hora de você fazer o transbordo do líquido do sódio líquido para os moldes, ainda está 97, que também é perigoso. Mas o pior é você estar em atmosfera aberta. Porque a questão é a reatividade com a água. Então, só para ter uma ideia, né? Na Segunda Guerra Mundial, devido aos processos de fabricação de vários produtos utilizados na guerra, não no caso o jeans, mas de outros produtos, ao final da guerra houve uma sobra muito grande de sódio metálico e eles não sabiam o que fazer com isso. Bom, como naquela época, né, a solução era sempre quando você tinha um produto ou qualquer coisa, joga fora, certo? Está sobrando, joga fora. E foi isso que eles fizeram. Então vamos dar uma olhadinha agora numa animação, ou num filme, na verdade, registrado, se não me engano, pelo Exército dos Estados Unidos, mostrando o descarte de sobras de sódio produzido num lago. Eles escolheram um lago e vamos jogar todo o sódio lá dentro. Se você sabe, nós vamos ver mais à frente aí a reação do sódio com água, né? Ele alcaliniza, ele produz hidróxido de sódio. Então, é um lago que você tem peixes, que você tem vida aquática, mas até aí eles não estavam muito preocupados. Mas a reação que é interessante, tá? Ele é preto e branco, me vale a pena dar uma olhadinha. 20,000 pounds of highly dangerous metallic sodium head for destruction in Lake Lenoir, Washington. The government surplus chemical ignites and explodes when wet. The alkali lake is devoid of fish and forms an admirable disposal spot. A 3,500-pound container of sodium hurtles into the lake and crashes through a foot of ice. As the water seeps in, smoke rises through a series of muffled explosions. The acrid clouds billow several thousand feet over the steep sides of the lake. Disposal of the chemical by the War Assets Administration is made necessary because no public carrier will accept it for transportation to a purchaser. One after another, with varying effects, the containers go up with spectacular results as water and sodium meet. A once lethal war chemical becomes a peacetime pyrotechnic display. Bom, a trilha sonora que vocês ouviram das explosões, ela não é real. Eles introduziram depois aquelas explosões típicas de filmes da época. Mas a maneira, né, vamos rolar os tambores morro abaixo, as chamas que vocês veem, basicamente, tem dois efeitos, que é a própria ionização do sódio, metálico ainda, e a ignição do hidrogênio, que é produzido na reação. Mas é basicamente esse problema de segurança dessa alta reatividade, né, que é preocupante quando você trabalha com esses metais alcalinos ou mesmo alcalinos terrosos. Os alcalinos terrosos não são tão reativos, mas os alcalinos são. Quais são as maiores aplicações industriais, né, de sódio metálico? Então, a primeira delas, que é mais, hoje em dia, né, que é mais abrangente, que tem maior volume, é a utilização de sódio metálico, realmente metálico, né, para a operação, para a construção, né, das lâmpadas de sódio para iluminação pública. Então, essas lâmpadas, elas começaram, né, a ser desenvolvidas nos anos 80, se não me engano, no final dos anos 80. Chegou no Brasil não faz tanto tempo assim, veio só no começo dos anos 2000, final mais ou menos. E por que a utilização dessas lâmpadas? Porque o espectro de emissão delas, aqui a gente tem uma comparação com aquelas lâmpadas de vapor de mercúrio, que ela emite um branco azulado, certo? E aqui do lado uma de vapor de sódio. Então, se você olhar uma via iluminada pelo vapor de mercúrio e a de sódio você consegue ver muito mais detalhes, certo? Do que a de vapor de mercúrio. Por que isso? Porque o ser humano, né, devido ao olho ser desenvolvido, a sensibilidade do olho em relação aos comprimentos de onda passarem por um processo de evolução que baseado no espectro de luz solar,
né, que é a estrela que a gente tem aqui próximo, o espectro de luz solar tem como máximo de emissão ali na região do verde e do amarelo. Então essa é a luz que chega em maior quantidade, o número de fótons que chega do verde e amarelo no planeta é maior. Então nós temos uma sensibilidade maior para esse comprimento de onda e nós enxergamos maior quando a iluminação utiliza esse comprimento de onda. Então, se você olhar nos espectros de emissão, esse daqui é o espectro de emissão da lâmpada de vapor de mercúrio. Ele tem aqui um pouco de violeta, azul, verde, um pouquinho de amarelo, certo? Quando você compara, a lâmpada de sódio ela tem de dois tipos, de baixa pressão e de alta pressão. Então a de baixa pressão ela tem uma emissão típica no amarelo-vermelho, já a de alta pressão ela fica um pouco menos amarela porque ela tem a componente azul e verde também um pouco mais intenso. Mas a linha mais intensa é aqui próximo de 489 nanômetros, mais ou menos. E é a cor típica que você enxerga na rua. A lâmpada, né, o desenvolvimento dela demorou um pouco também para ficar tão popular, porque ela tem uma tecnologia bastante interessante. Você não consegue fazer que o sódio metálico, certo, emita se você não tiver mais ou menos numa temperatura elevada, certo? Então, qual que é a ideia? Como que funciona? Você tem uma mistura. A lâmpada ela é evacuada, ela é preenchida com xenônio. Para aguentar a temperatura de operação, existe um tubo de alumina. Lembra a alumina da aula passada, que é o óxido, né, que da onde se extrai o alumínio. Então, ele aguenta temperaturas acima de 2.000 graus até de operação. Então, nesse caso, né, quando está em operação, chega a 1.300 graus, certo? E esse tubo tem que ser de alumina policristalina para ele ser semi-transparente. Se ele for de alumina, uma fase da alumina, normalmente, ela é branca, opaca, então não daria para deixar passar luz. Então ela é semi-transparente. Então isso também já é um pouco mais caro e tecnologia para fabricar isso é um pouco mais complicado. Dentro do tubo, então aqui o tubo todo está preenchido, o invólucro de vidro está preenchido com xenônio, e aqui dentro do tubo você tem mercúrio metálico e sódio metálico. Eles formam uma amálgama, certo, de sódio e mercúrio. Então lá dentro tem um pouquinho, tem um sólido lá que é uma amálgama de sódio com mercúrio. Daí você aplica uma diferença de potencial de 4.000 volts, mais ou menos, ioniza o xenônio, e o xenônio começa a deixar esse gás começa a ficar condutor. Então, conforme vai passando a eletricidade aqui, vai aquecendo. E essa temperatura, devido à ionização do plasma de xenônio, certo? Ela é utilizada para o quê? Começar a vaporizar o mercúrio. Então, o mercúrio sai do amálgama, é vaporizado, por isso que quando você vê essas lâmpadas ligando na rua, primeiro você vê a emissão desse espectro aqui, que é o espectro de mercúrio, depois esse plasma de mercúrio junto com o plasma de xenônio consegue atingir a temperatura para vaporizar o sódio metálico, e aí então esse plasma de sódio metálico começa a emitir nesse espectro aqui, que depende da lâmpada, se ele é de alta pressão ou baixa pressão. Então, esse é o esquema, você tem o tubo, dentro do tubo de alumínio é que acontece a emissão. E aqui no cantinho você vai ter um pedacinho de amálgama de sódio com mercúrio. Então, essas lâmpadas, apesar de ser chamada de vapor de sódio, na verdade ela é de vapor de sódio e mercúrio, certo? E ela é tão poluente quanto as de mercúrio, as fluorescentes tradicionais. Então ela não pode ser descartada, principalmente porque você tem o sódio lá dentro, se você abrir ele vai reagir, se você tiver umidade de água, tal, pode ser perigoso, mas principalmente pela contaminação de mercúrio. Então não é uma coisa, as pessoas falam, não é mais de mercúrio, tal. Mas ela está bem disseminada e tem que ser controlado o descarte do mesmo jeito das fluorescentes que também funciona à base de vapor de mercúrio. Uma outra aplicação que está sendo bastante utilizada hoje em dia é no desenvolvimento de reatores nucleares chamados de nêutrons rápidos. Os nêutrons rápidos têm maior energia, né, e são mais difíceis de serem capturados pelos reatores de urânio. Então, esses tipos de reatores querem utilizar resíduos do reator de urânio, né, que produz plutônio principalmente.
Esse é um problema, porque isso daqui é lixo nuclear. Então esse reator ele quer usar o lixo nuclear para continuar produzindo energia nuclear, certo? Então a ideia, num reator PWR, que é de um reator de água pressurizada, certo? Você usa nêutrons lentos para fazer a fissão do urânio 235. Então esses resíduos todos são gerados nesses reatores do tipo que a gente tem aqui no Brasil, Angra 1 e Angra 2. Então esse reator de urânio 235, ele usa água pressurizada como o trocador de calor. Então, basicamente, aqui um corte de um reator, você tem aqui os bastões, né, do material radioativo, eles emitem nêutrons, então esse bastão emite nêutron, que chega nesse outro material, que é absorvido, esse outro bastão, quando absorve o urânio ou o plutônio que seja lá, ele acaba absorvendo o núcleo, força o decaimento, e isso daqui acontece em todos esses bastões. Aqui gera calor, certo? Emite calor. Então esse calor é capturado por um líquido, que normalmente é a água sob pressão, então tem que vedar o prédio do reator inteiro, e é perigoso também por causa de... não é vazamento, mas aquilo, se você não controla direito, como aconteceu em Fukushima, você explode o prédio inteiro. E daí você tem que pressurizar, por quê? Porque esse calor é muito alto, se você não pressurizar a água que está em contato com o reator, ela vaporiza, e sob maior pressão você mantém ela líquida. Essa água quente, no caso, ela entra em contato com uma serpentina que está passando água por dentro. Essa água da serpentina nunca está em contato com essa outra água aqui, né? Não entra água radioativa dentro da água da serpentina, certo? Então essa água aquecida passa por um trocador de calor, gera vapor, isso daqui chega às vezes 200, 300 graus, gera vapor, o vapor gera uma turbina que gera um gerador e que gera corrente elétrica. E você tem que resfriar essa água, por isso que a usina nuclear sempre tem que estar perto de rio ou do mar, no caso. Essa é a de água. Esse daqui, ao invés de usar água, né, pressurizada, o que ele usa? Ele usa sódio metálico como trocador de calor para aquecer essa água. Tá? Como o ponto de fusão do sódio é 97,794 graus Celsius, de ebulição é 882 graus Celsius, então você funde, mas você nunca vai atingir a temperatura de ebulição, como eu falei, 200, 300 graus aqui dentro. Então você não precisa pressurizar. Além de você usar esses resíduos, você utiliza o sódio metálico como o trocador de calor. E aí você tem um sistema, entre aspas, mais seguro. A única coisa que você tem que garantir é que não entre água aqui dentro, nunca que tenha vazamento, senão ele explode de novo. Tá? Também uma liga de sódio e potássio é utilizada, porque essa liga aqui, no caso, você não precisa nem esperar a fusão, certo? Porque aqui você teria que fundir o sódio para jogar lá dentro, para não ter que esperar o calor do reator fazer isso. Porque ela é líquida na temperatura ambiente, o ponto de ebulição é menos 12 graus, então facilita também. Aqui é um desses reatores desse tipo, para aproveitar esses resíduos das usinas tradicionais, é o Beloyarsk 4, né, chamado Rosatom, que é da Rússia. Então, para tentar evitar problema ambiental, de usar esse material aqui, que é lixo nuclear, para poder fazer isso, gerar mais energia. Então, prolonga o tempo daquele urânio que foi usado na forma desses resíduos. Uma outra vantagem é o seguinte: o sódio é basicamente inerte à radioatividade, porque ele tem uma seção de choque de absorção de nêutrons, ou seja, ele não absorve nêutrons no núcleo, então ele não vai ficar instável. E mesmo que ele absorver, ele vai se transformar em magnésio 24, cujo tempo de meia-vida é 15 horas. Então, com isso, você não... E ele vai gerar um isótopo não radioativo. Então, você pode ter resíduo nuclear decorrente do próprio material do reator, do combustível, mas não do material do reator. Então, isso também é uma vantagem. Essa capacidade, como ele é metálico, né, de troca de calor, também é explorada em alguns motores de combustão de alta performance. Então, as válvulas que você tem para motores 4-tempo que controlam a entrada de saída e saída de vapores ou combustível, né, para dentro da câmara de explosão do motor, ela atinge altas temperaturas e pode ter problemas de mudança das propriedades do aço, principalmente o têmpera do aço, por causa dessa variação.
Aqui está em contato com alta temperatura, aqui está menor, e essas válvulas dão problemas. Então, para tentar melhorar isso para motores de alta performance, né, carros de corrida e assim por diante, essa válvula é oca e aqui dentro da válvula ele é preenchido com sódio líquido. E com isso a troca de calor é mais rápida e a performance, né, é melhor. Também o sódio é utilizado como agente redutor de titânio, na produção do próprio titânio. Então, parte do sal do tetracloreto de titânio reage com sódio metálico líquido, isso daqui é gasoso, esse é líquido, né? A temperatura, obviamente, você forma NaCl e titânio metálico. Então, essas são algumas aplicações mais tecnológicas. Uma que talvez vocês tenham visto também, que eu acho que é interessante, é o sódio que existe, o sódio metálico, não existe aqui na litosfera. Então, você não encontra sódio metálico em minerais, na terra, enterrado, etc. Por quê? Porque ele é muito reativo, ele vai estar na forma de cloreto ou de óxido, alguma coisa assim. Mas você consegue encontrar onde você não tem oxigênio e não tem água. Aonde? No espaço. E é interessante porque não faz muito tempo que foi descoberto que existe uma camada de sódio metálico ao redor da Terra, certo? Para cima da atmosfera. E essa camada ela é originária da deposição ou da ablação, né, de meteoros que chegam a todo momento, que atravessam a atmosfera. Então, lá no começo da atmosfera, esse meteoro já começa a sofrer fricção com os gases da atmosfera e já vai sendo desgastado. A ablação significa isso. E parte desse meteoro traz átomos de sódio que não estão oxidados porque eles não entraram em contato com oxigênio. Esse material não entrou em contato com oxigênio. E no Sol você tem sódio, por exemplo, e é sódio zero, não é sódio mais. É um plasma, mas depois, se ele sair de lá, é sódio zero. Então ele não tem o contato com oxigênio nem com água. Então essa parte que foi desbastada aqui, ela criou uma camada de sódio que tem aproximadamente 5 quilômetros de espessura, certo? Tem sódio zero lá. Abaixo dessa camada você tem sódio mais, é um plasma de sódio mais, e acima você tem sódio mais. Por quê? Porque é que você tem os raios cósmicos ultravioleta que conseguem fazer ionização. Então essa camada de sódio mais absorve isso e protege a camada de baixo. E a camada de baixo ainda dessa de sódio zero, ela está em contato já com uma parte do oxigênio, então ela virou óxido de sódio, certo? Então com isso você tem essa camadinha. Essa camadinha, ela é utilizada para fazer a compensação da ótica adaptativa em telescópios terrestres. Eles criam uma estrela artificial de sódio na alta atmosfera para calibrar, né, a chamada ótica adaptativa. A ótica adaptativa é um espelho de telescópio que, na verdade, é feito não de um espelho único, mas de diferentes fragmentos de espelho, e que eles têm que ser ajustados na posição, na curvatura deles, para poder ter uma imagem em foco, certo? E como a atmosfera, quando você olha lá fora das estrelas, se a estrela está cintilando, né, ela varia o brilho, você tem que compensar essa variação também. Então você tem que ter uma estrela que você sabe, que você criou, que está aqui esperto. Você registra essa variação, né, esse tremular que a gente fala da luz, e depois os programas compensam esse brilho na imagem que está sendo capturada das outras estrelas. Então, eles, entre aspas, se você desconta a atmosfera, sem precisar estar no espaço. Então, isso faz com que telescópios terrestres tenham uma resolução tão boa quanto o Hubble, que é o telescópio espacial que a gente mais conhece. Tá? Então, nesse caso aqui, eles utilizam lasers de sódio, certo? Para criar essa estrela. Como? Excitando essa camada de sódio lá. Isso daqui é o conjunto Keck, telescópios Keck, que eles estão usando esse laser para criar isso daqui é obviamente uma imagem acelerada, certo? Mas eles disparam lasers nessa camada e somente a camada com o sódio zero é que vai emitir. Então, aqui é o exemplo, esse daqui eles criam essa estrela artificial, ele está excitando essa camada aqui. O laser que usa é da mesma cor do sódio,
certo? Que vai emitir 589 nanômetros, que é essa cor que vocês estão vendo emitir aqui. Normalmente o laser também é feito de sódio, justamente para ter esse comprimento de onda, ou é um laser de diodo, né? O de sódio tem 20 watts de potência, ele consegue atingir 385 quilômetros de altitude, tá? Essa camada então emite também em 589 e as camadas de sódio mais e Na dióxido de sódio não emitem sob a excitação desse comprimento de onda. Por isso que é usado mesmo. E com isso você consegue fazer imagens de astronomia. Então esses são os principais do sódio zero. Já os compostos de sódio têm uma aplicação muito mais ampla, o mais conhecido deles são dois, né, o NaCl e o NaOH. O NaCl, o maior produtor do mundo, os dois maiores produtores, é a China e os Estados Unidos, né, com em torno de 70 e 50 milhões de toneladas por ano. O Brasil está aqui embaixo, por quê? Nesses países aqui, China, Canadá, nessa região do hemisfério norte, você tem muito sal de rocha, ou o chamado sal de Minas, porque houve evaporação de oceanos que existia durante os períodos geológicos da Terra e ficou enterrado. Então, esse daqui, olha, você tem o sal basicamente quase, não puro, né? Você tem uma mistura, mas puro o suficiente para ser explorado comercialmente. Você cavoca, vai lá, tira o sódio, depois moe e você vende ele. No Brasil, e nos países principalmente aqui da América do Sul, ou em alguns outros da Europa, é feito por evaporação da água do mar. Então, por isso que também a produção é baixa, certo? Os maiores consumidores, né, e produtores consumidores são a Europa, principalmente a Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Canadá e a China são os maiores consumidores. Para que se usa, certo? Você usa o NaCl para produzir carbonato de sódio, hidróxido de sódio, que você pode usar também, e para produzir cloro gasoso, certo? Então, o carbonato de sódio é principalmente utilizado para a fabricação de vidro e de papel e polpa de celulose, durante processos de neutralização, de processos que foram utilizados principalmente por branqueamento. A soda cáustica, né, o hidróxido de sódio, é usado para a fabricação de tintas, óleos minerais, na fabricação de alumínio e metais. A gente viu o processo de extração de alumínio que usa NaOH, principalmente, cerâmicas, indústria têxtil para fazer tingimento, né, e para a fabricação também de detergentes e sabões. O cloro tem mais de 1000 usos que a gente conhece. Ele é principalmente utilizado para desinfetantes em maior volume, né, e fabricar plásticos. Já o NaCl puro, né, ou propriamente dito, ele também é com grau farmacêutico, grau alimentício, o que a gente faz, mas principalmente o grau farmacêutico é utilizado para a fabricação de medicamentos. No tratamento de água, o sal de rocha, basicamente, que é extraído lá, principalmente na América do Norte, os países que tem neve, formação de gelo nas estradas e nas ruas. Então você joga sal para baixar o ponto de fusão, né, da água, do gelo no caso, né, da água, e com isso você derrete aquilo lá sem precisar aquecer e evita acidentes. E o uso mais comum, né, da indústria alimentícia como conservante principalmente. Então a alta quantidade de sódio, né, que existe dentro dos alimentos é que o cloreto de sódio absorve água ou mantém uma quantidade grande de cargas, né, o sódio principalmente, que evita a proliferação de bactérias. Então todo mundo já conhece carne seca ou aqueles peixes salgados, o cloreto de sódio sempre foi utilizado como conservante. E a gente consome também como para realçar sabor, principalmente de alimentos. O NaOH a gente já viu mais ou menos, né? Os principais produtores são lá da região da China, Europa e dos Estados Unidos. Isso está relacionado diretamente com a industrialização do país, como a gente acabou de ver. As principais aplicações são em síntese orgânica e inorgânica, na indústria de papel e celulose, a produção de alumínio, que a gente viu que precisa dissolver a alumina lá, e outros, para purificar a alumina, principalmente, dissolver os outros óxidos que são contaminantes, né, da bauxita, e para surfactantes e tecidos.
Nós já vimos que o NaOH ele acaba sendo um subproduto a partir da produção de cloro, tá? Que você tem, tanto faz qualquer um daqueles subprodutos, daqueles tipos de processamento, produz solução de NaOH concentrado. Então, são os dois principais produtos, né, consumidos e produzidos no mundo de sódio, de compostos de sódio, o cloreto de sódio e o hidróxido de sódio. O outro metal alcalino que a gente falou é o potássio. O potássio tem um consumo muito menor, uma produção muito menor, certo? Também porque ele é encontrado em menor quantidade na natureza, ele não é tão abundante quanto o sódio. Você pode produzir o potássio metálico através de 3 processos, né? O processo chamado térmico, que você usa justamente o sódio metálico para fazer a redução do cloreto de potássio. Então você produz NaCl e potássio líquido. A temperatura de fusão desses metais é baixa, por isso que aqui sai como resultado dele no estado líquido. Você pode fazer a redução do fluoreto de potássio, tanto o líquido como o gasoso, mas principalmente o líquido, chamado o processo Griesheimer, né? Que você parte do fluoreto de potássio e o carbeto de cálcio. Aí você utiliza, o carbono vai ser reduzido, certo? E o fluoreto, aqui no caso, você vai formar fluoreto de cálcio, carbono e potássio líquido também. Mas o processo que é industrialmente mais disseminado é o processo descoberto justamente pelo Humphrey Davy, que foi um químico famoso na Inglaterra, em 1807. Ele era o chefe do Michael Faraday. Michael Faraday foi contratado para trabalhar como assistente dele no laboratório. E foi um dos primeiros que começou a utilizar a eletricidade, que na época era só obtida através de células eletroquímicas, para passar eletricidade em tudo quanto é tipo de material. E como consequência, em 1807, ele isolou pela primeira vez o sódio e o potássio. Então, Humphrey Davy, que era o chefe do Michael Faraday, foi o cara que conseguiu isolar o sódio e o potássio pela primeira vez, metálicos. O processo é o mesmo que nós vimos de eletrólise ígnea, né? E nesse caso aqui, ao invés de usar NaCl, você usa o KCl, mas as reações basicamente são as mesmas. Você produz cloro como subproduto e o potássio como no cátodo. Do mesmo modo, né, o potássio tem líquido, ele tem uma densidade menor do que o KCl, ele flutua e ele é retirado também. Então, mesma indústria que produz o sódio metálico, ela pode utilizar o mesmo equipamento para produzir o cálcio, como a gente viu, e o potássio também, e outros elementos de metais alcalinos e alcalinos terrosos, né? Por que se utiliza o KCl? Do mesmo motivo que nós vimos que é o NaCl, porque é o mais abundante e tem o menor preço entre os compostos de potássio. Você extrai o KCl de 2 minerais, a silvita ou a silvinita, que são esses dois aqui. Ambos são fases cristalinas do cloreto de cálcio, de potássio, desculpa. E aí você utiliza para a produção. Como eu disse, ele tem baixo consumo, porque a aplicação dele é limitada. Então, para você, certo? A aplicação industrial, você usa principalmente o superóxido de potássio, que é uma das mais conhecidas. E aí, o potássio, na verdade, ele tem um consumo grande na área agrícola, mas não no formato de potássio metálico. Ele tem de compostos de potássio, que a gente já vai ver já já. O potássio, propriamente dito, ele é usado para formar um outro composto, certo? Então, você tem aqui um sisteminha onde você tem o potássio líquido, ele é pulverizado, tipo de um spray, misturado com ar atmosférico dentro de uma câmara, e aí a reação acontece e forma o superóxido de potássio. Então, é esse pó meio amarelo esverdeado aqui um pouquinho. Para que serve isso daqui? Por que ele é importante? Por que não é o óxido, né, que é o mais comum? Porque esse daqui, quando ele reage com água, ele forma oxigênio. Então, isso é utilizado nesse sistema de respiração autônoma que não depende de cilindro pressurizado. Então, quando ele reage com o vapor que você tem na respiração, a própria água da respiração reage com ele, produz hidróxido de potássio e oxigênio. Então, cada vez que você respira, você produz oxigênio. Esse subproduto, o hidróxido de potássio, reage com o CO2 que você produz e captura esse CO2 formando bicarbonato de potássio.
Então, com isso, o mesmo sistema, um mesmo reagente e o subproduto da reação produz oxigênio e remove o CO2 do ambiente. Então, ele é utilizado tanto em submarinos ou veículos espaciais, né, como uma fonte emergencial de oxigênio, se for necessário. Se você também está você não vai usar o bombeiro no uso disso daqui por causa da temperatura, certo? Você não vai utilizar em ambientes que você tem chamas, porque não é um material que aguenta e isso daqui pode gerar, a temperatura pode gerar uma pressão muito grande aqui dentro e assim por diante. Então aqui o cara demonstrando o equipamento, ele veste, tem um saco aqui de respiração, aqui embaixo vai essa latinha que é onde você tem o superóxido de potássio, né? O canister que eles falam. Então você pode ter vários desses que você vai repondo conforme você utiliza, que vai diminuindo a produção. Então cada uma desses refis aqui, ele tem um tempo médio que ele consegue produzir, dependendo da taxa de respiração, certo? Um outro composto de potássio também que é utilizado para gerar oxigênio, não esse tipo aqui, ele também é utilizado nas máscaras de emergência de oxigênio dos aviões de passageiro. Então aquela máscara que cai, você pode, se você não tinha essa informação, não achar que aquilo lá era algum cilindro de oxigênio pressurizado que tinha no avião. Não, não é. Cada um desses compartimentos, para cada conjunto de máscaras, você tem um tipo de um refilzinho também, que ele contém clorato de sódio, óxido de bário e perclorato de potássio. Quando você reage esses três, eu deixo para vocês fazerem essa reação para ver o que produz, que é bastante interessante, né? Ele produz oxigênio. Então, essas máscaras, inclusive, elas têm um tempo, né? E nos aviões, vocês podem ver, às vezes, ou se vocês conhecem, o comissário de bordo, ou os próprios pilotos, eles têm um cilindro de oxigênio para eles, porque o tempo de duração dessas máscaras é curto. A ideia é que, se houver uma despressurização, o piloto tem que descer até 2.000 metros de altitude, mais ou menos, para que as pessoas não precisem da máscara. E o tempo que ele levaria para descer lá de 10.000 metros a 2.000 metros, tem tempo suficiente aqui para produzir mais oxigênio do que você precisa. Então é por isso que com isso você não enche o avião com cilindros de oxigênio pesado e assim por diante. E nem o perigo de explosão também com cilindros de oxigênio. Então é feito através também de reações químicas a partir de o perclorato de potássio junto com esses outros, certo? A grande utilização de compostos de potássio é como fertilizantes através da potassa, certo? A potassa, na verdade, é um conjunto de minerais que contém potássio, é uma mistura de hidróxido de potássio, de carbonato de potássio, de clorato de potássio, e essa mistura é chamada muriato de potassa, que é uma mistura de KCl e NaCl, 95:1 ou até maior. Esse daqui é a potássio, essa mistura, ela é triturada e armazenada e usada do jeito que está para a agricultura. Então, o NPK, que é utilizado nitrogênio, potássio e fosfato, né, que a gente já falou em outras aulas, que são os ingredientes básicos para fertilizantes, o K vem desse mineral. Os maiores produtores mundiais, né, são a Ásia, as antigas repúblicas soviéticas aqui, em verde, ou a América do Norte, principalmente. E os maiores consumidores são os maiores produtores de comida do mundo. Então, o Brasil, principalmente, a Ásia, né, na China, e a Índia lá e a China são responsáveis por quase mais de 1/3 da população do mundo, né? A Europa, que tem uma agricultura também forte, e os Estados Unidos também exportam. O problema nosso é que nós não produzimos, nós não temos reserva de potássio. A gente importa parte dela do Marrocos, que nem está aqui, né, listado, mas ele aqui na costa oeste da África, mas chega a todo momento no porto lá, de carregamentos de potássio. E o problema para nós é justamente que o preço é indexado em dólar, tá? Aqui, então, você tem um consumo, né, em milhões de toneladas, isso daqui é um dado de 2010, mas cada vez que você aumenta a produção de comida no país, né, de produtos principalmente soja, milho e esses outros relacionados, você precisa importar mais disso. Esse daqui ele reflete, né, onde que está a produção de comida e o consumo de comida no mundo.
Você vê aqui na África, basicamente eles não produzem e tem que importar tudo também. 95%, como eu disse, é usado como fertilizante. O outro ainda continua na parte de pecuária, agora como suplemento alimentar para animal, são os sais, quando você compra o sal, né, ele é suplementado com a potássio, e manufatura de sabões, vidros e cerâmicas. O nome potassa e não potássio vem do termo inglês potash, que significa literalmente panela de cinzas, que é um método, né, original de produção dessa mistura, que ele tem mais ou menos 1.500 anos que se tem registro disso. Então, simplesmente você pega a madeira, queima, né, e as cinzas você adiciona água, é solúvel, esses sais são solúveis, então ele sai nessa parte, você filtra, então no filtrado você é rico nisso, evapora o filtrado e aqui numa panela, e aí você tem a cinza na panela, daí que vem o nome potassa, potash. Tá? Então, esse mantém até hoje esse nome, mas na verdade são compostos de potássio. Tá? No laboratório, a ideia era a gente fazer justamente a reação do sódio e do potássio em tubos de ensaios para vocês não só verem, se não viram ainda, as reações altamente exotérmicas e com a cinética muito rápida desses elementos, mas também para treinar justamente como se preparar e lidar e proceder nesse tipo de reação. Tá? Então, uma das primeiras coisas que se recomenda, né, como segurança, é que o vidro da capela tem que estar sempre abaixado no nível do becker ou no nível dos frascos que você vai utilizar, e as mangas de avental sempre tem que estar distendidas, ou seja, tem que estar de manga comprida, para que se houver qualquer tipo de respingo ou algum desses, mesmo parte do metal fundido que está reagindo, pode ser ejetado dos frascos e atingir a pele. Então, se ele atingir pelo menos a manga do avental, você está protegido de queimadura. Então, a ideia era verificar justamente a reatividade desses metais. Então, no roteiro, estava mandando você separar 3 tubos, colocar mais ou menos 1,5 ml aqui dos reagentes, que seria água, solução concentrada de NaOH, certo? Mais ou menos 10 molar, e a solução também concentrada de HCl, que é em torno de 10 molar também. Então, a gente está reagindo com água e base ácidos concentrados, certo? Eles não estão na concentração mais alta possível, 10 molar, dá para fazer, então tem água aqui também, mas principalmente as moléculas desses outros compostos. A ideia é, por que o sódio ou o potássio tem eles têm uma reatividade muito alta, né? Todos os metais alcalinos têm, e geram reações exotérmicas. Se você olhar a configuração eletrônica do sódio, certo? Ou do potássio também, então aqui no sódio você tem um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Então, se ele perder o elétron da camada 3, ele vai para uma configuração de camada fechada, certo? Não importa se tem 8 ou não, tá legal? Essa regra do octeto nem sempre é válida, então não use ela, use simplesmente camada fechada. Por quê? Porque essa configuração de elétrons de uma mesma camada, todos emparelhados, é a configuração que tem a menor energia de repulsão intereletrônica. Então, a energia total da espécie diminui. Aqui ele tem um elétron a mais numa camada que está de alta energia relacionado a... Então, ele tem a camada 3. Se ele perde esse elétron, ele perde a camada 3 inteira e vai para aquela configuração de menor energia. Então, por isso que ele quer se livrar tão rapidamente desse elétron. Só que esse elétron, na hora que ele é removido, ele vai reagir, ele vai ser introduzido para alguém. O elétron não vai ficar livre, principalmente em meio aquoso. Então, nós vimos lá que em meio de amônia isso não acontece. Por quê? Porque a amônia você não consegue fazer com que o elétron vá para a molécula, que participe de uma reação. Mas aqui no caso da água, desses outros compostos, o elétron é utilizado para quebrar a ligação química. E essa quebra de ligação química, principalmente da água, é que vai gerar essa reação exotérmica, certo? Então ele vai para a configuração de camada fechada. A energia de ionização do sódio ela gera 496 kJ por mol,
não está negativo aqui, mas ela é exotérmica, e a do potássio um pouco menos. Então a ideia no laboratório era fazer essas reações, verificar a velocidade dessas reações, verificar os produtos formados e, além disso, medir as temperaturas dentro dos tubos, que é isso que está descrito no roteiro, assim que terminou a reação. Para quê? Para tentar detectar justamente essa diferença aqui, o quanto de energia saiu, o quanto que esse 1,5 ml de água se aqueceu decorrente da absorção dessa energia. E verificar se a gente conseguia diferenciar, né, a reatividade desses dois aqui, decorrentes por essa diferença mais ou menos aqui, em quase de 80, 70 e pouco quilojoules por mol que é produzido em cada uma dessas ionizações. Tá legal? Então, no roteiro está explicando como que você faz, como que é o procedimento, e aqui foi feito diferente. O técnico do laboratório que gravou o experimento não seguiu muito o roteiro, mas a ideia está aqui. Lá no roteiro está que você tem que colocar isso dentro de um becker com água, justamente para evitar que, nesse caso aqui, né, como esses tubos estão expostos ao ambiente, tem ar aqui em volta, se você produzir calor aqui, absorver o calor, ele pode ser perdido rapidamente para a atmosfera, certo? E com isso você não consegue fazer a medida da temperatura a tempo. O que acontece? Se você puser no meio onde há uma inércia, né, de aquecimento, a capacidade calorífica da água, todas aquelas propriedades térmicas da água, demora um pouco para você fazer o aquecimento aqui ou transferir calor. Então, por isso que isso daqui está dentro de beckers. É isso que está sendo colocado lá no roteiro. Além disso, esse becker tinha que estar em cima de uma placa de amianto para evitar qualquer problema de trinca dos elementos, ou por causa da geração de gases. Vocês vão ver que as reações têm um volume de gás muito grande que é produzido e é exotérmico. E esses tubos têm que estar tudo virado para o fundo da capela, justamente por uma questão de segurança, certo? Então, lá no roteiro é a prática da maneira que teria que ser feita corretamente. Aqui a gente vai ver que não foi feito corretamente, mas, de qualquer modo, a ideia está aqui, certo? Então, também não foi feita a medida de temperatura que vocês deveriam fazer lá, como no roteiro. Então, ficou no final daqui da aula, tem um cálculo para vocês fazerem justamente qual seria essa temperatura esperada. Tá? Então, vamos ver esses vídeos que foram filmados lá no laboratório, mostrando o que acontece com a adição de cada um desses tubos. Fiquem atentos para as reações, certo? O volume de gás, veja aqui, que é gerado. Tem luz sendo emitida também em algumas delas. Esse caso aqui do NaOH demora um pouquinho para reagir, porque o sódio não foi totalmente limpo. Então, dá uma olhada, saiu uma chama ali, certo? Já apareceu outra vez lá. E vocês veem que existe um precipitado aqui sendo formado, tá? E esse daqui, vamos ver esses outros dois aqui, que está mostrando depois como a reação está acontecendo. Os tubos estão na mesma ordem. Esse daqui é a água, né? Esse precipitado que você vê aqui embaixo é a camada de óxido que estava em volta do pedacinho de sódio. Aqui o NaOH e aqui o HCl. Então você vê uma quantidade grande de precipitado aqui, precipitando literalmente, como se fosse uma chuva de precipitado, certo? Mostrando, aqui está um pouco mais de detalhe ainda, para você ver o volume de precipitado que se forma com a reação com HCl concentrado. Tá? Então, desse experimento aqui, vocês têm que fazer responder duas coisas. A primeira é, certo? Por que a chama é amarela? Então, você pode rever aqui, volta o vídeo e rever aqui a produção. Dá para ver no próximo experimento de novo também. Preenche essas reações aqui, e nesse caso da reação com hidróxido de sódio, há um subproduto que reage com a água e que vai produzir NaOH também aqui, certo? Então, dá uma olhadinha certo aqui como que é essa reação para fazer essa outra. E leve em conta, para explicar esses precipitados, nessas reações que vocês completarem, o KPS, produto de solubilidade dos produtos formados, para entender o que está sendo depositado. Eu já expliquei que da água aqui, se você vir no precipitado, não é qualquer coisa relevante. Aqui tem, como nós vamos ver, esse pedaço de sódio que ele utilizou, provavelmente, isso daqui é uma foto do pedaço que ele cortou, ele não removeu, ele não limpou. O sódio metálico, todos os metais, né, que a gente conhece, tem esse brilho metálico aqui. Então, com o tempo,
mesmo conservado dentro de um frasco com normalmente óleo mineral ou algum tipo de hidrocarboneto, querosene, para evitar a presença de água ou oxigênio, justamente para evitar essa formação essa crosta, né, de óxido aqui, uma mistura de óxidos até, não limpou muito, por isso que demorou um pouquinho lá. Mas dá uma olhadinha aqui quando se corta, né, o pedaço de sódio, aqui dentro você tem essa visão mais ou menos, e aqui do lado de fora são esses óxidos. Outro experimento que se pede é para ver exatamente lá no frasco, se adicionar a fenolftaleína, que é um indicador ácido-base, para confirmar se houve alteração do pH. Isso foi feito aqui na placa, certo? Então aqui são as... É importante você ver, a fenolftaleína, na verdade, às vezes você aprende que ela só tem 2 cores, na verdade ela tem 4 faixas de pH. Então aqui são as estruturas moleculares que são formadas quando ela está nessas faixas de pH. Então menor que 0 ela fica com esse laranja escuro, né? Entre 0 e 8.2 ela é incolor, de 8.2 a 10 ela é colorida, e acima de 10 ela volta a ficar incolor novamente. Tá legal? Então com isso, só relembrando, você consegue ter noção do que está acontecendo. Então ele vai adicionar as gotas de fenolftaleína, tem uma placa ali de Petri com água, e aí ele vai jogar o pedaço. Preste atenção bem o que acontece em termos da reação. Está sujo o pedaço de novo, né? Não está na cor que era esperado, mas você percebe 2 coisas interessantes. Primeiro, veja, uma esfera metálica. Então isso é uma coisa interessante. Por que ela está deslizando em cima da água? Por que formou uma esfera metálica, certo? Ela continua ali deslizando. A cor da fenolftaleína aqui, se você preencher a reação, você vai saber o que é, certo? Mas o que é mais interessante é essa formação. Aquele pedacinho todo sujo lá virou uma esfera acinzentada, mais ou menos dessa cor, e que ela deslizava pela superfície da água. O que é que está acontecendo? Então tenta explicar isso daí, né? E a gente pode discutir isso à frente na aula de dúvidas. Tá? O outro é o potássio. Então é o mesmo experimento, né? O potássio aqui, como eu havia explicado para o sódio, apesar dele ter um número atômico maior, mas a ideia é a mesma. Você tem uma camada terminada em S1, nesse caso aqui a 4S1. Se você perde esse elétron, você fica com a camada preenchida e com os elétrons todos emparelhados, diminuindo a energia de repulsão intereletrônica. Então esse é um estado de energia de menor energia. Por isso que esses átomos, esses íons na natureza, são tão estáveis. Você não vai ver nas condições normais, né, de temperatura e pressão, de ambiente químico, de pH, você vê potássio mais ou potássio 2+, ou sódio 2+, ou o inverso. Então, as reações para você reduzir potássio, sódio, qualquer metal alcalino, você viu que a quantidade de energia necessária, né, 40.000 amperes lá para você conseguir fazer a redução, e mesmo para você retirar um elétron desse daqui, você vai precisar quase multiplicar por 5 ou 10 a primeira energia de ionização. Então você tem que introduzir energia, né, e não ser espontâneo do jeito que é. Então eles são muito estáveis, biologicamente isso também tem uma vantagem, por isso que eles são utilizados como cargas em sistemas biológicos. Aqui de novo, atento, o roteiro é o mesmo, certo? A ideia você descarta os tubos do material que você tinha no experimento 1, deixa os tubos marcados lá, e aí lava eles, coloca a quantidade de água novamente, 1,5, e repete os experimentos também, que teria que ser com medida de temperatura também. Tá? Então jogou na primeira, que é a água, lá embaixo que caiu lá é o resíduo de novo da camada de óxido formado, agora está um pouquinho mais limpo. Então uma olhadinha se você consegue ver a chama, não dá para ver nesses daqui. Tá legal? Vai dar para ver um pouco a chama no próximo, mas dá para ver que você tem aqui, olha, uma esfera correndo aqui em cima da superfície novamente. Aqui de novo, né? Agora você vê que o precipitado maior está sendo formado principalmente no frasco com hidróxido de sódio e não do cloreto, tá? Então isso daqui é depois da reação, você já terminou a reação aqui e continua precipitando no caso do NaOH. Então preencham novamente as equações, né? E nesse caso aqui, a reação, os subprodutos reagem entre si e vão formar um produto final também.
para entender o precipitado, determinem ou procurem, né, pesquisem sobre o KPS dos produtos que foram formados. Aqui, de novo, esse é o pedacinho de sódio, de potássio metálico que ele utilizou, tá? De novo, é igualzinho o sódio quando você tem eles removido, e esse daqui é um frasco com óleo mineral contendo os pedaços de potássio, certo? Então veja que mesmo ainda aqui ainda sempre tem uma camadinha. Ele é meio uma coloração um pouco lilás, certo? É isso que é interessante. De novo, a ideia é a mesma, a fenolftaleína está aqui, faça a reação, e agora só fica atento à ideia de ver se você consegue enxergar a cor, né, que está sendo feita, que está sendo produzida da queima ou da reação do potássio com a água, que é interessante. Dá uma olhadinha, foi rápido, então eu sugiro reverta aí a imagem, você percebe que a cor que você vai ver aqui é bem diferente da cor do sódio, e isso tem a ver com a estrutura eletrônica. Então tente achar uma explicação, se não entender eu pergunto na sessão de dúvidas, por que isso é diferente. É interessante porque isso revela, né, estrutura eletrônica também desses compostos. Então, só para finalizar quase, vamos ver os dois conjuntos de reações aqui para o sódio e para o potássio na mesma imagem, lembrando que há um delay aqui na reação, principalmente do NaOH para o potássio, para o sódio, justamente por conta presta atenção no volume de gás que é produzido, né, de vapores, etc., que você tem ideia mais ou menos da reatividade. Lá uma chama que nós vimos, então isso reflete também a liberação de energia ser um pouco maior para o sódio do que para o potássio. Tá ok? Então, no laboratório é muito legal, porque você escuta, inclusive, as explosões, o barulho que se faz lá, e é interessante, visualmente é bastante interessante. Tá? Enfim, então, como eu havia falado, né, para a gente tentar substituir o experimento da medida de temperatura, o que vai ser pedido para você calcular a variação de temperatura esperada na solução final, sem adição de fenolftaleína lá, da reação do sódio com água e do potássio com água também, certo? Foram dados, então, que dessa reação você libera 368,52 kJ por mol, da de potássio você libera 393,12 kJ por mol, tá? Considere que a massa de cada um foi igual de meio grama e que o volume de água que foi utilizado foi 1,5, certo? A densidade de água você considera como 1 grama por ml. E utiliza a fórmula, né, que relaciona calor produzido, né, com a variação de temperatura. Então, o que você tem que achar aqui é o ΔT para cada uma, a variação de temperatura que seria. Não me interessa a temperatura absoluta, me interessa a variação de temperatura para esse volume de água, né? Utilizo o calor específico da água como 4.181 joules por quilo por grau Celsius, certo? E aí você vai achar o ΔT, e o termômetro que seria utilizado é um termômetro de mercúrio de menos 10 a 100 graus Celsius, que é basicamente esse termômetro aqui. Então a pergunta que você tem que responder depois de fazer o cálculo é que se seria possível medir essa variação durante o experimento, o ΔT que você usou, utilizando o termômetro de mercúrio. Então, olha a escala e vê se você acha que ele conseguiria fazer essa medida, como da figura ao lado. Por que isso é importante? Porque quando você vai fazer o experimento, se o seu objetivo era tentar detectar isso, você teria que ter uma ideia de quanto que seria essa variação de temperatura, certo? E escolher o equipamento adequado para isso daí. Tá legal? Então, faça o cálculo e a gente pode discutir posteriormente. Com isso, então, nós encerramos o nosso curso, a última aula é essa. Nós vimos, né, a ideia era ver esse bloco aqui dos elementos representativos, vimos alguns, nesse momento não pudemos ver uma coleção maior do que nós vimos, mas vimos a parte do enxofre, certo? Vimos alguma coisa sobre nitrogênio e fósforo também, antimônio, na verdade. Vimos alguma coisa do carbono, principalmente, do estanho. Antimônio já nem lembro se a gente viu. Do alumínio, que é bastante importante. Vimos aqui representando, né, esses metais alcalinos terrosos, o sódio e o potássio. E
essa parte do centro da tabela periódica, os metais de transição e transição interna, serão vistos na disciplina de Química Inorgânica Experimental, tá? Posteriormente que vocês vão ter. Então, basicamente, eu acho que essa disciplina é interessante pela conexão que ela tem, né, no mundo industrial, principalmente, no nosso dia a dia, e das relações quando você pega quais são as propriedades, né, que você pode explorar tanto do elemento quanto dos seus compostos, e como que toda a tecnologia que nós temos hoje em dia depende dessas propriedades. Então, se você está assistindo isso em qualquer dispositivo, né, para você construir esse dispositivo, você teve que ir lá na natureza, encontrar o minério ou a rocha que você tem esses elementos, ver qual deles compensa explorar economicamente, ver qual a reação química, o processo químico ou físico que melhor se adequa em termos de rendimento e custo para você fazer essa extração, né, e explorar as propriedades químicas. Então, a quantidade de coisas possíveis para fazer com esses elementos, seus compostos e tudo mais, é muito grande. Então, a riqueza que a gente tem na tabela periódica e que está sendo explorada e que tem muito para ser explorado ainda, certo? Como hoje, por exemplo, de energias, né? A gente nessa situação do problema da crise climática, uma das esperanças é você usar energias renováveis, e uma delas é a energia solar, então está sendo explorado direto o silício como sendo o principal elemento de conversão solar, mas agora já tem outros elementos chamadas células de perovskita, certo? Que você tem outros metais formando a perovskita propriamente dita, e com isso você pode ter uma eficiência maior. Então ainda está para se obter esses compostos, né, que você consegue fazer uma conversão eficiente da energia solar, dos fótons em energia elétrica. Então, a resposta, né, para os nossos problemas, em termos de como nós criamos uma crise, mas como criamos uma crise ao explorar a tabela periódica. E a gente vai conseguir sair dessa crise, em princípio, se a gente olhar de novo para a tabela periódica. E os químicos, né, principalmente os inorgânicos, eles vão estar aí para poder fazer o papel deles. Todos eles são importantes. Tá legal? Então, se você está querendo participar da resolução do problema, olha para a tabela periódica. Tá ok? E, de novo, como sempre, em qualquer parte de curso experimental, não se esqueça, certo? Vá para o laboratório sabendo a teoria para você poder entender a prática. Reveja aqui a parte teórica, reveja as aulas, reveja as reações, visualize com a sua equação química já escrita aquele processo para você perceber como acontece. E nunca se esqueça de usar bom senso no laboratório, seja em qualquer lugar desse planeta ou de outro que um dia vai acontecer. Tá legal? Então, agradeço pela participação e a gente se encontra por aí.